Atenção amantes de veículos elétricos. As ações da Tesla, a empresa mais valiosa do setor, estão mais baixas do que nunca. Isso está acontecendo devido a uma declaração recente da CEO da GM. Ela acaba de anunciar que o novo motor de emissão zero da GM irá tornar ultrapassados os veículos elétricos e de combustão interna. É fácil adivinhar o porquê da Tesla estar um pouco abalada. Imagine um mundo onde motores revolucionários de emissão zero substituem tanto os veículos elétricos como os de combustão interna, tornando os dois uma coisa do passado. Parece improvável, certo? Mas é verdade que a GM revelou uma tecnologia revolucionária que pode redefinir nosso conceito de transporte ecológico. Mas como ela conseguiu fazer isso? É exatamente isso que veremos nesse vídeo, então fique ligado até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. A General Motors, mais conhecida como GM, é uma fabricante automotiva multinacional com sede em Detroit, no estado americano do Michigan. A empresa vem procurando uma alternativa aos veículos elétricos há um bom tempo. Mas agora ela pode diminuir esses esforços, pois sua pesquisa levou a uma nova tecnologia de ar comprimido. Embora esta tecnologia possa parecer algo saído de um filme de ficção científica, sua invenção e uso na indústria, na verdade, são mais antigos do que você imagina. O uso desta invenção vem desde o início do século XIX, quando ela foi explorada pela primeira vez como uma possível alternativa às máquinas a vapor. Embora não fosse amplamente utilizada, a tecnologia teve aplicações práticas em locomotivas de minas e bondes em algumas cidades europeias, a mais notável delas sendo Paris. No entanto, esta tecnologia foi abandonada, e alguns até diriam que foi esquecida após ser substituída por motores de combustão interna, que trazem mais potência e um menor tempo de resposta ao serem acionados. Mas não é possível dizer que a tecnologia de ar comprimido foi completamente ignorada, pois ao longo dos anos ela passou por várias modificações e foi usada em diferentes contextos. No início da década de 2010, por exemplo, a fabricante de automóveis francesa Peugeot viu o potencial da combinação do ar comprimido com motores de combustão interna para criar um tipo totalmente novo de tecnologia híbrida. O modelo não apenas trazia o benefício ecológico de um híbrido comum, mas também era rápido na transmissão, tudo isso sem a necessidade de uma bateria. Embora esses protótipos não tenham ido muito além dos estágios de teste, eles despertaram bastante interesse no resto da indústria automotiva, principalmente na GM. A GM viu o potencial que os veículos de ar comprimido possuíam e gostou disso. No entanto, ela também percebeu que essa tecnologia ainda precisava de um pouco mais de desenvolvimento para competir com os motores de combustão interna. Além disso, o crescimento dos veículos elétricos levou os pesquisadores da GM a trabalhar ainda mais para aprimorar e ajustar a tecnologia. Como resultado, a GM começou a pesquisar e desenvolver uma nova tecnologia de ar comprimido, ao mesmo tempo que desenvolvia veículos elétricos e outros veículos de combustão interna. Só recentemente os avanços na engenharia trouxeram essa tecnologia de volta para a vanguarda da inovação automotiva. Então vamos ver como esses veículos de ar comprimido funcionam. Os carros movidos a ar comprimido, ao contrário dos clássicos motores movidos a gasolina e dos novos veículos elétricos, aproveitam a potência de nada mais que ar comprimido. Isso significa que seu motor não usa gasolina, álcool nem diesel, apenas o ar comprimido armazenado para acionar os pistões do motor, gerando assim o movimento do carro. Agora vamos nos aprofundar no motor em si. Esses motores, muitas vezes chamados de motores pneumáticos ou de ar comprimido, são vistos do ponto de vista mecânico como sendo muito semelhantes aos motores de combustão interna comuns. Assim como os motores movidos a gasolina e diesel, ele usa pistões. No entanto, ao contrário dos motores de combustão, os pistões de um motor pneumático estão conectados a uma mola. Em vez de depender de uma explosão para mover o pistão para cima e para baixo, os motores pneumáticos introduzem ar na câmara. Como esse ar é comprimido, ele aumenta a pressão lá dentro, o que empurra o pistão para fora até seu alcance máximo. O ar é então liberado da câmara e a mola a qual o pistão está preso puxa ele de volta para sua posição original, e o ciclo continua. O motor geralmente é muito semelhante aos motores de combustão interna e pode, portanto, usar várias soluções técnicas parecidas.
Além disso, essa similaridade diminui a complexidade do desenvolvimento dessa tecnologia, o que atraiu ainda mais a GM. A empresa criou um dos motores mais revolucionários que você irá conhecer. E pelo que vimos até agora, este é um motor que claramente mudará o mundo. Mas de que forma isso será alcançado? Continue assistindo para descobrir. Diferenças de outras tecnologias de motores. Alguém pode até dizer que esses motores não são tão diferentes dos que já temos, certo? Na verdade, eles diferem de várias maneiras. Primeiro, todos sabemos que os motores de combustão interna que temos hoje dependem da queima de combustíveis fósseis. Isto é totalmente diferente dos motores pneumáticos, que funcionam sem qualquer tipo de combustão. Eles utilizam apenas ar. Mas não é apenas o que o motor não faz que marca as diferenças, é principalmente o que ele faz. Os motores de ar comprimido têm menos peças móveis do que os motores convencionais. Isso é uma virada de jogo no processo de produção desses motores. Além disso, esses motores usam uma variedade de novas tecnologias, ao contrário dos motores de combustão clássicos. Esta integração de diferentes tecnologias abre portas para novas possibilidades no armazenamento de energia e no uso de fontes renováveis. Com estas diferenças, estes motores pneumáticos são vantajosos porque funcionam sem queimar nenhum combustível, o que significa zero emissões. Portanto, é correto dizer que ele é 100% livre de poluição. Ele apenas pressiona o ar na câmara, o que significa que não há nenhum dano ambiental sendo causado. Com menos peças móveis do que os motores convencionais, os motores de ar comprimido também superam os veículos elétricos no aspecto da simplicidade, pois fabricar um motor de ar comprimido é muito mais barato e não requer metais de terras raras, ao contrário das baterias e motores elétricos. Além disso, o design modular torna o uso do motor pneumático mais flexível, tornando ele adequado para uma ampla gama de veículos. Enquanto estamos no assunto da economia, vale lembrar ainda que os motores de ar comprimido possuem outro benefício importante em relação aos motores de combustão interna. Como os motores de ar comprimido usam pressões consideravelmente mais baixas em comparação com os motores de combustão, eles têm uma menor necessidade de usar aço reforçado ou produtos metálicos tão fortes, tornando eles mais econômicos e mais ecológicos para produzir em grande quantidade. Dito isso, nem é preciso dizer que os custos de funcionamento dos motores pneumáticos são muito menores. O ar comprimido é muito mais barato que o combustível ou mesmo a eletricidade. Também é muito mais fácil de obter e é justo dizer que estes motores são soluções duráveis, já que não consomem nada. Eles apenas utilizam ar, que permanece igual depois de sair da câmara. É uma revolução na engenharia de veículos motorizados. Desvantagens dos motores de ar comprimido. Os motores de ar comprimido realmente provaram ser invenções revolucionárias em relação à eficiência do motor, benefícios ambientais e custo-benefício. Mas por que eles não estão sendo fabricados em massa então? Infelizmente, algumas questões impedem o desenvolvimento e o uso desses motores em larga escala. Essas desvantagens são as que tornaram protótipos como os da Peugeot quase inúteis no passado. Não podemos falar sobre essas desvantagens sem começar pelo fato de que esses motores possuem uma potência bastante reduzida. O ar pressurizado tem uma densidade de energia muito inferior à dos combustíveis convencionais, como a gasolina e o diesel. Esta baixa densidade reduz consideravelmente a potência. Além disso, devido aos seus componentes leves, o motor tem uma menor capacidade de armazenamento de energia por unidade de volume, o que pode levar a limitações de autonomia e desempenho, especialmente em veículos maiores ou aqueles que exigem alta potência. Isso faz com que o motor não produza torque suficiente, tornando ele muito menos viável na prática. Além disso, o motor também precisa girar a uma taxa de rotações por minuto bem mais alta, o que leva a um desgaste excessivo dos componentes, considerando que é um dispositivo totalmente mecânico. Outra desvantagem significativa dos motores pneumáticos é que eles não usam líquido como seu principal propelente. Isso significa que os engenheiros precisam introduzir lubrificantes, o que não é tão fácil quando comparado com os motores de combustão interna. Mas uma das maiores desvantagens desses motores é que eles são totalmente ineficientes. Eu sei que você já deve estar confuso com isso tudo, mas apenas imagine. Você está dirigindo seu carro novo na estrada e depois de apenas 150 km de distância, o motor para e não consegue ligar mais. Por quê? O seu carro está sem ar. Parece frustrante, não é? Mesmo o ar comprimido sendo praticamente gratuito, isso realmente pode acontecer, já que a maioria dos protótipos de veículos pneumáticos que já foram desenvolvidos tem um alcance de apenas 140 km.
Isso significa que você teria que abastecê-lo constantemente e que ele não é a melhor opção se você está pensando em fazer uma viagem longa. Por mais que o motor pareça revolucionário, ele claramente tem algumas desvantagens. Mas isso não significa que ele não mudará o mundo. Então assista até o final para descobrir como esse novo motor ainda pode transformar a indústria automotiva. Até aqui, já vimos que esses motores têm um número considerável de desvantagens. Mas elas não acabam aí. Há também a questão do desempenho no frio. À medida que a temperatura cai, o ar dentro dos tanques de armazenamento pode condensar, reduzindo a energia armazenada e, sem dúvida, o desempenho do motor também. Quem iria querer um carro que você só pode dirigir em dias quentes? Este problema pode até ser resolvido com sistemas adicionais de aquecimento ou isolamento, mas isso aumentaria a complexidade do motor e o custo do veículo. Alcançar uma taxa de compressão mais alta foi outro desafio para os engenheiros da GM. Antes que todos se percam no vocabulário, taxa de compressão significa que com uma compressão mais alta, os motores pneumáticos terão um maior potencial energético de aumentar sua eficiência. Mas o que é a taxa de compressão? Ela refere-se à relação entre o volume de ar comprimido no tanque de armazenamento e o volume de ar depois dele ser liberado na câmara do motor. Mas como isso pode ser um problema? Alcançar taxas de compressão mais altas significa que os engenheiros precisam desenvolver tanques de armazenamento mais fortes e duráveis, que possam suportar o aumento da pressão nos tanques. Caso contrário, os tanques correriam o risco de explodir devido à pressão. Esta desvantagem nos lembra de mais um problema dos tanques de ar comprimido: a questão da segurança. A maioria dos protótipos usa tanques de ar feitos de aço para armazenar o ar pressurizado. Isso se deve à falta de uma solução de armazenamento melhor e significa que o carro é muito menos potente devido ao peso dos tanques. Não só isso, mas se o ar fosse altamente comprimido, como o dos botijões de gás de cozinha ou dos extintores de incêndio, os tanques seriam altamente propensos a explosões quando danificados, o que também colocaria os passageiros em risco. A solução para os motores pneumáticos. Sim, o carro a ar comprimido pode ter algumas desvantagens, mas isso não quer dizer que elas não podem ser superadas. Na verdade, os engenheiros, arquitetos e mecânicos da GM vêm trabalhando incansavelmente para resolver esses problemas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o problema da potência do carro. A GM conseguiu resolver o problema da baixa geração de energia do motor com o uso de tanques de ar de alta pressão recém-projetados que comprimem o ar em taxas muito superiores às do modelo antigo. Essa compressão extra se traduz em um aumento na pressão dos tanques. Com esses novos tanques, a GM pode aumentar o desempenho do carro, e como resultado, os novos protótipos de ar comprimido da GM são capazes de atingir níveis de desempenho que são praticamente comparáveis aos dos motores de combustão comuns. Impressionante, certo? Embora o torque ainda não seja ideal, já é potência o suficiente para um veículo de transporte comum, para alguém que precisa ir para o trabalho, passar no mercado e voltar para casa. Mas já sei o que você está pensando. E quanto à questão do alcance? Os mecânicos da GM desenvolveram um método para transformar o chassi do veículo em uma grande reserva de ar comprimido. Este é um método brilhante para resolver o problema do abastecimento constante dos tanques de ar. Mas o que isso implica para a estrutura do carro? Ela deve incluir reforços específicos e até mesmo o uso de materiais compostos, como termoplásticos reforçados com fibra longa. Estes termoplásticos são conhecidos por suas propriedades estruturais macias. Com eles, o veículo pode ter um peso excepcionalmente baixo, além de que este material é muito mais seguro do que usar tanques comuns de alta pressão feitos de aço, pois bater ou até mesmo romper o reservatório não causará uma explosão independente do que aconteça. E quanto à questão de dirigir no frio? Os engenheiros da GM afirmam que, com o uso de isolantes térmicos no motor e nas câmaras de ar comprimido, eles foram capazes de minimizar a perda de calor do motor. Isso significa que quando está frio do lado de fora, o veículo pode reter o calor produzido pelo motor para que não esfrie muito rapidamente e reduza a eficiência. Isso torna possível dirigir mesmo nos dias frios. Impactos dos motores de ar comprimido em nossas vidas diárias. Mary Barra, a CEO da GM, acredita que o surgimento desses motores ecológicos mudará o jogo na indústria do transporte. Ela diz que o ramo vai literalmente respirar ar fresco. Quem imaginaria que chegaríamos a um momento em que os veículos sequer teriam escapamento? Os motores de ar comprimido são um divisor de águas, e o que torna esta inovação ainda mais futurista é que esses motores, embora voltados principalmente para a indústria de automação, também podem ser usados nas indústrias em geral.
Neste momento, as indústrias dependem fortemente de máquinas movidas a combustíveis fósseis. E se estes motores pneumáticos provarem ser um sucesso, elas também poderão adotá-los. Imagine um mundo com quase nenhuma emissão de combustíveis fósseis. Parece bastante distante, certo? Mas é isso que a CEO da GM espera conseguir. Este conceito pode ser altamente vantajoso, especialmente em áreas densamente povoadas, como grandes cidades e outras regiões populosas. Além disso, os motores de ar comprimido substituiriam os postos de reabastecimento de gasolina. Isso significa que o tempo de reabastecimento seria mais rápido. O mais importante é que a CEO da GM prevê um mundo onde a questão ambiental vem em primeiro lugar. Não se trata mais de quem constrói os melhores carros. Para ela, o futuro será sobre quem fabrica os carros que produzem as melhores condições ambientais. Quando a CEO da GM fala sobre motores revolucionários que mudarão o mundo para melhor, especialmente no plano ambiental, o que exatamente ela quer dizer? Para começar, teremos menos gases de efeito estufa, dando tempo para a camada de ozônio se recuperar. A poluição sonora também será coisa do passado. Em outras palavras, estaremos vivendo no futuro. Mas chega de promessas. Quando esta tecnologia revolucionária será implementada e chegará ao mercado? Quando poderemos ver este novo motor em ação ou disponível ao público? A resposta à questão de quando o motor estará disponível para o uso do público é bastante complexa. No entanto, há uma possibilidade muito concreta de estes motores entrarem em produção em massa nos próximos anos. A GM realmente investiu seu tempo e recursos para tornar este motor uma realidade. Ela continua pesquisando e desenvolvendo soluções para muitos problemas existentes e está incrivelmente dedicada a criar um produto verdadeiramente futurista que mudaria o mundo automotivo que conhecemos. Além disso, a GM tem uma familiaridade geral com a mecânica obtida com seu trabalho nos motores de combustão interna, permitindo desenvolver outros motores muito mais rapidamente. E com a ajuda da inteligência artificial e de robôs, o processo é mais rápido e fácil do que se estivessem fazendo tudo do zero. Embora a GM tenha feito afirmações ousadas sobre o potencial desta nova tecnologia de ar comprimido chegar ao mercado, a realidade é que trazer uma inovação tão revolucionária para o mercado não será fácil. Isso leva tempo, já que testes e refinamentos mais rigorosos ainda precisam ser feitos antes que o produto possa chegar ao público em geral. Há muitos fatores que podem impactar o cronograma até a disponibilidade comercial. Assim, embora possamos não ter uma data exata para quando poderemos ver esses novos motores de ar comprimido em ação ou disponíveis ao público, tenha certeza de que os engenheiros da GM estão trabalhando nisso e quando eles finalmente chegarem às ruas, pode apostar que terá valido a pena esperar. Rivais e competições. Até agora, vimos a nova tecnologia de motores de ar comprimido da GM, como ela funciona, algumas de suas desvantagens, e como a empresa está trabalhando para tornar esse sonho uma realidade. Mas, como todos sabemos, com a inovação vem a concorrência. A GM, como outras fabricantes automotivas, está nessa para ganhar dinheiro rápido, então seria ingênuo achar que ela está fazendo isso por pura bondade, porque certamente não está. Com os dias dos motores de combustão interna lentamente chegando ao fim, a GM sabe que ainda não tem uma posição segura no mercado de veículos elétricos. Como resultado, a fatia do mercado da empresa está despencando e nenhuma empresa ficaria satisfeita com perdas assim. Por isso, ela está buscando uma maneira de criar um novo mercado de veículos que lhes permitiria dominar as outras fabricantes de automóveis. Vejamos a concorrência que a GM está enfrentando. Como vimos no início do vídeo, esta não é a primeira vez que uma grande fabricante de automóveis tenta usar ar comprimido em seus veículos. Como mencionamos, há cerca de 10 anos, a Peugeot fez uma versão híbrida do Peugeot Crossover em 2008. No entanto, este veículo combinava um motor de combustão interna com a tecnologia de ar comprimido em vez de usar energia elétrica. Como você pode imaginar, o resultado foi um veículo bastante potente. O sistema de tração deste modelo combinava a potência e o torque de um motor de combustão interna com os aspectos ecológicos dos motores de ar comprimido. Esta invenção foi engenhosa desde o princípio, e o modelo atingiu impressionantes 50 km por litro. Mas por mais inovador que fosse, por que ele nunca chegou à produção em massa? Infelizmente, a Peugeot abandonou silenciosamente este projeto logo após ele ter sido anunciado, mesmo apesar de seus notáveis resultados iniciais. A Peugeot não deu quaisquer explicações para isso. De acordo com o seu CEO, ele simplesmente não era suficientemente rentável, o que todos sabemos que não é verdade.
Então por que a empresa francesa encerrou este projeto? De acordo com a nossa pesquisa, acreditamos que isso pode ser resultado da influência de grandes empresas petrolíferas. Veja desta forma: se desenvolvido e produzido em grande escala, um motor como esse poderia levar os comerciantes de petróleo à falência. Na verdade, esta não seria a primeira vez que grandes empresas petrolíferas fariam algo do tipo. Em meados da década de 90, um inventor chamado Stanley Allen Meyer desenvolveu a célula de combustível de água. Era uma célula de combustível que, quando colocada em um carro, podia fazê-lo funcionar inteiramente à base de água. O plano era genial, mas depois que Meyer veio a público com sua invenção, ele foi constantemente pressionado por grandes empresas petrolíferas a desistir do seu projeto. Elas até pressionaram ele a declarar que a ideia era uma fraude. Meyer resistiu enquanto procurava uma empresa para financiar o desenvolvimento de sua célula de combustível de água. Em 20 de março de 1998, ele e seu irmão foram jantar com dois investidores da Bélgica que, a princípio, pareciam interessados em sua invenção. Mas a certa altura, Meyer foi visto saindo furioso do restaurante, gritando que havia sido envenenado. Infelizmente, ele faleceu na calçada em frente ao restaurante com seu irmão ao seu lado. E se isso não te assusta o suficiente, tanto o veículo em que ele estava trabalhando quanto alguns de seus protótipos da célula de combustível de água simplesmente desapareceram da garagem de sua casa logo após sua morte. Para alguns, pode ser apenas uma coincidência, mas temos de concordar que alguns comerciantes de petróleo são gananciosos demais para abrir mão de todos os seus lucros. Com concorrentes como estes, os motores de ar comprimido, embora engenhosos, precisam encontrar o seu caminho para entrar no mercado. Além disso, outros concorrentes, como a Toyota, não dão à GM um segundo de paz. Sob a liderança do CEO Koji Sato, a Toyota também tem investido pesadamente na invenção de sua própria tecnologia de célula de combustível de hidrogênio. De acordo com a Toyota, a tecnologia busca ser uma alternativa promissora aos motores tradicionais de combustão interna e aos veículos elétricos, assim como a tecnologia de ar comprimido da GM. Em uma declaração recente, o CEO Koji Sato revelou os mais recentes avanços da Toyota na tecnologia de célula de combustível de hidrogênio, que ele diz ter o potencial de revolucionar a indústria automotiva. Para aqueles que ainda não ouviram falar disso, uma célula de combustível de hidrogênio é um dispositivo que converte hidrogênio e oxigênio em eletricidade, sendo a água o único subproduto do processo. A eletricidade produzida pelas células alimenta um motor elétrico, fornecendo propulsão ao veículo. Como os motores de ar comprimido, esta tecnologia de célula de combustível de hidrogênio oferece muitos benefícios, incluindo emissões zero, maior autonomia para cada abastecimento e tempos de reabastecimento mais curtos. Com grandes marcos no desenvolvimento automotivo como esses, a GM precisa trabalhar duro para combater a concorrência se realmente quiser permanecer à frente. E não podemos falar de concorrentes dos motores de combustão sem mencionar os veículos elétricos. Os elétricos também são outro grande concorrente dos motores de ar comprimido da GM. Os veículos elétricos têm um motor elétrico em vez de um motor de combustão interna e usam um grande conjunto de baterias de tração para alimentar o motor elétrico. Porque funciona com eletricidade, o veículo não emite qualquer gás do escapamento e não usa as típicas peças para combustível líquido, como uma bomba de combustível ou um tanque. O que torna os elétricos outro grande concorrente para os motores de ar comprimido é que eles já estão disponíveis comercialmente tanto para serviços pesados quanto para o uso comum. Outra vantagem que os veículos elétricos têm sobre o motor de ar comprimido é sua autonomia. Apesar do fato de que os veículos elétricos de hoje geralmente têm um alcance menor por carga da bateria do que os veículos convencionais têm por tanque de combustível, este alcance ainda é um pouco maior em comparação com o motor de ar comprimido. De acordo com a maioria das empresas de veículos elétricos, a gama crescente de novos modelos, a utilização de baterias de maior capacidade e o desenvolvimento contínuo de equipamentos de carregamento de alta potência estão reduzindo a diferença entre os veículos elétricos e os motores de combustão, o que significa, mais uma vez, que a GM tem que trabalhar cada vez mais duro em seus motores de ar comprimido se quiser competir com esses gigantes. Além disso, os veículos elétricos têm um mecanismo chamado frenagem regenerativa. Se você não estiver familiarizado com este termo, frenagem regenerativa é um mecanismo que os veículos elétricos usam. Com ela, quando você dirige seu veículo elétrico e pressiona o pedal do freio, a bateria recarrega automaticamente.
o que significa que você pode passar um tempo maior sem recarregar a bateria. Este recurso é mais eficiente em condições de condução na cidade, já que você tem paradas mais frequentes, o que maximiza os benefícios da frenagem regenerativa. Esta é uma característica que os motores de ar comprimido não possuem, mas mesmo assim, os motores de ar comprimido propostos têm um benefício quando se trata de rodovias. Quando viajam em rodovias, os veículos elétricos normalmente requerem mais energia para superar o aumento do arrasto em velocidades mais altas. Em comparação com a aceleração gradual, as rodovias exigem aceleração rápida, e em veículos elétricos essa aceleração reduz o alcance do veículo. Isso não é um problema com motores de ar comprimido, pois a velocidade ou a aceleração não afetam seu alcance. Transportar cargas pesadas e subir inclinações íngremes também tem o potencial de reduzir o alcance dos veículos elétricos, mas isso também é uma desvantagem para todos os veículos, pois mais energia é usada para transportar cargas ou para subir um terreno inclinado. No geral, embora o motor de ar comprimido da GM possa estar na mídia hoje, é certo dizer que a empresa não está sozinha nesta busca por revolucionar e dominar a indústria automotiva. Desde as células de combustível de hidrogênio da Toyota até os conhecidos veículos elétricos da Tesla, a corrida em direção a um mundo mais verde e a um futuro mais limpo está pegando fogo. A introdução desses motores de ar comprimido tem prós e contras para a indústria, o meio ambiente e a população em geral, mas até que eles sejam produzidos em massa e lançados ao público, tudo o que podemos fazer é esperar até que os profissionais nos tragam seus resultados. Mary Barra, a CEO da GM, ainda insiste no potencial dos motores de ar comprimido para transformar o mundo automotivo. Em uma conferência de imprensa recente, ela disse: "Esses motores representarão uma mudança de paradigma na tecnologia automotiva. Aproveitando o poder do ar, podemos redefinir o transporte e avançar em direção a um futuro mais sustentável." Já seu renomado rival e CEO da Tesla, Elon Musk, deixou de lado as diferenças competitivas e reconheceu a inovação da GM no setor automotivo. Em um evento de inovação em 2023, ele disse: "A inovação é crucial para o futuro dos transportes. Enquanto os veículos elétricos abriram o caminho para uma mobilidade mais limpa, explorar tecnologias alternativas como essa também é essencial para ultrapassar os limites do que é possível." Você acha que ele estava blefando ou falando sério? Escreva sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.